estudantes! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a Débora, professora de Química, e hoje nós vamos encerrar o ciclo 4, onde nós vamos trabalhar então as macromoléculas, entender qual é a sua definição e como ela é importante, por exemplo, na nossa vida, no nosso cotidiano. Vamos lá? Então, na aula de hoje, nós temos então como objetivos definir o que são as macromoléculas e ainda entender como esses compostos orgânicos são importantes na bioquímica. Provavelmente alguma parte desse assunto vocês viram na biologia. Hoje nós vamos dar um olhar químico a ela, porém, infelizmente, de uma forma muito simples e sintetizada por causa do nosso tempo. Bom, o que seriam então as macromoléculas? As macromoléculas são compostos orgânicos de elevada massa molecular, podendo ou não ser apresentadas por unidades de repetição. O que isso quer dizer? Quer dizer que as macromoléculas são aquelas que elas são de grande densidade, elas possuem uma grande quantidade de carbonos em sua cadeia. E elas são consideradas, por isso, macro. Porém, nem sempre ela é apresentada apenas com uma unidade de repetição, que é justamente a definição de um polímero. O que nós concluímos com isso? Todo polímero é uma macromolécula, mas nem toda macromolécula é um polímero. Então, quer dizer que existem macromoléculas que não vão apresentar unidades de repetição, e sim nas suas estruturas terá uma outra forma que vai facilitar aí o processo da formação da macromolécula. No PET de vocês tem aí justamente uma imagem onde nós trabalhamos a questão do fio do cabelo, sobre a proteína, sobre a queratina. Aqui na nossa aula nós vamos ver outros exemplos, ok? Bom, então na bioquímica, como que nós trabalhamos isso? As macromoléculas são então muito importantes, porque elas fazem parte do processo químico que ocorre no organismo vivo, tanto de animais quanto vegetais. Por exemplo, as plantas, elas fazem o processo de fotossíntese. Elas capturam o CO2 da atmosfera, junto com a água presente e a luz, sofrem então uma reação química, formando então uma macromolécula. Essa macromolécula, a celulose. Então, nós temos aí essa celulose formada justamente por uma reação que é justamente a fotossíntese. No nosso organismo, nós usamos essas macromoléculas, por exemplo, para obter energia. Quando nós consumimos açúcar, lipídios, a quebra dessas ligações químicas através da sua metabolização no nosso organismo faz com que ela forneça então energia para que a gente possa respirar, trabalhar, estudar, continuar a nossa atividade física, certo? Então, você vê que elas são extremamente importantes para o nosso organismo e a manutenção desse organismo. Bom, então na bioquímica, de forma simplificada, nós vamos trabalhar então 3 classes desses compostos, que serão os carboidratos, as proteínas e os lipídios. Nós não vamos aprofundar sobre eles, porém nós vamos dar então um olhar químico, como eu disse, algumas características químicas a respeito desses compostos, ok? Então vamos lá. As características principais de cada uma delas. Então, falando dos carboidratos. Por que esse nome, carboidrato? Tem a ver com a hidratação de carbono. Aqui, gente, bem no finalzinho do texto, vai estar falando justamente dessa relação da quantidade de carbonos com a molécula de água. Quando nós vimos a sua estrutura, isso fica um pouco mais claro por conta da presença da hidroxila, do OH. Mas vocês vão perceber que realmente existe essa relação. E é justamente por isso que receberam o nome de carboidratos. É como se fosse carbonos hidratados, carbonos e moléculas de água. Bom, mas o que eles são, né? E como que a gente consegue adquirir as informações a respeito? Então, são compostos com a função mista. Então, lembra das funções orgânicas? Então, ela tem função mista, quer dizer que numa única molécula eu vou apresentar mais de uma função orgânica. Eles podem ser poliálcool, aldeído, ou poliálcool cetona, ou qualquer outro que ao sofrer hidrólise se transforme num composto desse tipo. Eu tenho aqui um exemplo onde nós vamos trabalhar justamente com isso. Então, aqui eu tenho uma estrutura de um carboidrato. Lembra que eu comentei dessa relação carbono e água? Olha só,
carbono, hidrogênio, OH, carbono, hidrogênio, OH. Quando você faz essa contagem, dá justamente essa relação, como se esse hidrogênio estivesse ligado ao OH formando a água. Na verdade, estão todos ligados ao carbono. Então, olha só, eu tenho uma cadeia, eu desenhei ela de forma vertical, com 6 carbonos. Observe que sempre que eu tenho essa estrutura OH ligado a um carbono saturado, ou seja, um carbono que faça ligação simples, eu tenho um álcool. Então, olha só, poliálcool, porque olha só quantas hidroxilas ligado a um carbono saturado eu tenho aqui nessa molécula. Então, praticamente todos os carbonos aqui possuem, então, uma hidroxila. Por isso o termo poli, de vários. Então, poliálcool. Eu tenho vários álcools aqui na estrutura. E a formação de um aldeído. Olha a minha extremidade. Quando eu tenho carbono, dupla ligação, que é a minha carbonila, ligado a um hidrogênio e na extremidade, eu tenho um aldeído. Eu posso ter também um poliálcool cetona, que ao invés de ter um aldeído no final, eu teria uma cetona, uma carbonila aqui no meio da molécula, ok? Então, aqui eu tenho justamente essa estrutura que foi falado aqui, que é um poliálcool aldeído, ok? Bom, os carboidratos, gente, eles têm várias classes. Nós vamos trabalhar as OSEs, ok? E aí, pensando nelas, nós temos então 3 formas, né, delas se apresentarem para a gente, como monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Os prefixos dessas palavras já trazem aí uma similaridade. Mono quer dizer um, di, dois, poli, muitos. Então, a ideia é justamente essa. Então, monossacarídeos, nós temos as pentoses, que é justamente o quê? Aquelas estruturas, né, de carboidratos formado com 5 carbonos. E onde nós encontramos elas no nosso organismo? No DNA e no RNA. Lembra quando vocês lembram, quando falava assim, ribose, desoxirribose? Essas estruturas de açúcares, né, na verdade, são carboidratos. São carboidratos formados por 5 carbonos, ok? Nós temos ainda as hexoses, que é quando eu tenho frutose, galactose, glicose, né? A frutose presente aonde? Nas frutas, né? A glicose presente aonde? No açúcar, por exemplo, né? Esse açúcar que industrial que nós consumimos. Bom, e os disacarídeos? Os disacarídeos são todos aqueles formados por 2 moléculas dos monossacarídeos. Então, quando eu tenho 2 moléculas delas interagindo, ligadas uma na outra, eu tenho o que nós chamamos de disacarídeos. Alguns exemplos para vocês. A sacarose. A sacarose, ela, por exemplo, é encontrada na banana. Nós temos uma glicose ligada a uma frutose. A lactose, presente aonde? No leite. Eu tenho uma glicose com uma galactose. E ainda uma maltose, que é quando eu tenho uma glicose ligada a outra glicose, ok? E nós temos agora os polissacarídeos, que são justamente os polímeros naturais, aqueles formados por monômeros ligados, então, formando a macromolécula. Então, eu tenho aqui polissacarídeos, exemplo, estrutural, a celulose. No vegetal, a celulose ela é estrutural. E energético, o amido. Uma coisa importante para a gente falar é que no nosso organismo, nós metabolizamos esse material através de enzimas. E nós temos enzimas suficientes para degradar o amido. Mas a celulose nós temos muita dificuldade, porque nós temos pouquíssimas concentrações desse tipo de enzima no nosso organismo. Então, é muito mais fácil metabolizar amido do que celulose no organismo humano. Bom, falando agora sobre as proteínas, né? Elas são compostos formados pela reação de polimerização por condensação. Essa reação nós não trabalhamos na aula anterior, ok? De um número muito grande de aminoácidos. Então, enquanto, né, a glicose, estruturas, né, similares ali no açúcar, nos carboidratos, aqui nós vamos trabalhar os aminoácidos.
né? E elas também apresentam função mista. Elas vão apresentar a função amina e ácido carboxílico. A maioria das proteínas apresenta entre 100 a 10 mil unidades de aminoácidos. E é interessante a gente entender que nessa estrutura dos aminoácidos, nós temos uma variação. Pensa, esses aminoácidos são responsáveis desde a formação dos nossos órgãos, da estrutura que nós temos aqui do lado de fora, né, nosso estereótipo, e ainda é responsável pela manutenção de todo o nosso organismo. Então, tem que haver uma diversidade muito grande desses aminoácidos e combinações diferentes também. Então, olha só, a estrutura de um aminoácido segue dessa forma. Nós temos o grupo amina, aqui presente, que é justamente esse NH aqui da extremidade. Observe que isso é uma amina primária, ok? Nós temos um carbono saturado aqui. Aqui nós temos uma cadeia que ela é variável. Ou seja, é justamente aqui que vai dar a variação desse meu aminoácido. Lembrando que nós temos 20 variações, 20 estruturas diferentes aqui. E nós temos ainda a estrutura do ácido carboxílico, ok? Nós temos aqui o C-OH. Então, essa estrutura aqui, ela é a estrutura primária de todos os aminoácidos, e os aminoácidos são os monômeros das minhas proteínas. São aquelas estruturas que vão ser repetidas, né, dentro da ligação. E aí, como que se dá, então, a ligação desse aminoácido com outro aminoácido? Vamos trabalhar isso aqui um pouquinho agora. Então, olha só, eu fiz então uma representação da mesma estrutura. Eu tenho aqui essa estrutura do primeiro aminoácido, realizando uma junção com esse outro aminoácido. Ou seja, está acontecendo uma reação química ali. E eu vou juntá-los. Como que isso vai acontecer? Eu tenho então a hidroxila do meu ácido carboxílico da extremidade, se juntando com um hidrogênio do meu grupo amina. Essa junção, essa ligação, essa atração que vai ter dos elétrons não ligantes do oxigênio para com esse hidrogênio, vai formar então uma molécula de água. Ok? Bom, como que vai formar então a ligação química? Os elétrons disponíveis aqui do nitrogênio vão se ligar então ao carbono da carbonila aqui, formando então o que nós chamamos de ligação peptídica. Então, essa ligação peptídica é o que vai ser a união então entre um aminoácido com o outro aminoácido. Lembrando que essa cadeia, essa parte aqui R, é a variável, é justamente o que vai então transformar esses aminoácidos numa sequência, e essa sequência vai formar então uma proteína. Voltando lá no PET de vocês, vocês vão perceber então que existe uma molécula de aminoácido formando a queratina, lembra? Essa queratina, a forma como ela se apresenta, vai então mostrar os outros tipos de proteína até a formação do nosso fio de cabelo, ok? Bom, então, pensando lá no nosso fio de cabelo, então nós temos, quanto à estrutura, um tipo de classificação. Então, nós temos, quanto à classificação primária, é quando eu junto esses aminoácidos, um no outro, formando então essa cadeia inicial, que é o que nós chamamos de primária. Quando essa estrutura primária, ela sofre então um envelopamento, o que é isso, Débora? É quando ela começa a se torcer, ela começa a se formar então, e formando ali uma hélice. Então, ela tem uma estrutura de hélice. Isso nós chamamos então de secundária. Então, proteínas secundárias é o envelopamento da estrutura primária, ok? E a terciária é quando eu tenho as estruturas secundárias sendo envelopadas. Então, por isso elas conseguem ocupar um espaço menor, justamente por conta desse processo de envelopamento. E as quaternárias é quando eu tenho as estruturas terciárias sendo então envelopadas, ok?
Então, lá na imagem de vocês fica um pouco mais claro, mas aqui a ideia é de que a estrutura inicial, formada pelos aminoácidos, ela vai então se envelopar formando essa hélice. Essa hélice então vai se juntar com outra hélice formando uma outra estrutura. Essa terceira estrutura vai se juntar então formando uma quarta estrutura. E assim é possível então observar as macromoléculas na nossa vida, né? Por exemplo, o fio de cabelo é fácil você ver ele, justamente por conta dessas estruturas que foram realizadas, ok? Bom, e por último nós temos ainda os lipídios, que é os óleos e as gorduras, né? Que são constituídos por ésteres e ácidos graxos de alto peso molecular e o glicerol. O que seriam ácidos graxos, gente? Pensa em cadeias de hidrocarbonetos grandes. E no final dela eu tenho um ácido carboxílico. Então são cadeias não polares, né, de hidrocarbonetos com ácido carboxílico ao final dela. Os ácidos graxos, né, eles podem ser saturados ou insaturados. E essa estrutura justamente de ter dupla ligação ou tripla ou apenas ligação simples é que faz a diferença, por exemplo, do óleo para a gordura. Então, quanto à classificação, nós temos aí então 3 tipos interessantes para serem citados na aula de hoje, que são os cerídeos, que são as ceras, né, que podem ser de origem animal ou vegetal. Né? Ela pode se apresentar, por exemplo, com ação lubrificante. Nós temos aí as ceras de abelha, por exemplo. Os glicerídeos, que são os óleos e as gorduras, que também podem ter origem animal ou vegetal. E aí é legal falar qual que é a diferença de um para o outro. Por exemplo, a gordura animal ela é estável. Quando você chega no açougue, por exemplo, é fácil você observar as carnes com as gorduras. Agora, o óleo, ele é mais instável, ou seja, ele apresenta insaturações. Quando você faz uma fritura muitas vezes usando o mesmo óleo, o que vai acontecer? Ele vai ficando com um aspecto mais rançoso, mais opaco, né? Se você colocar, por exemplo, na geladeira, é capaz ele ficar esbranquiçado. Por quê? Esse óleo, com a fritura, você está quebrando as ligações duplas e triplas ali do óleo, formando então ligações simples entre carbonos, formando as gorduras. E ainda nós temos os esteroides, que são compostos que possuem em comum uma mesma estrutura de hidrocarboneto. São hidrocarbonetos cíclicos, são 4 ciclos, onde eu tenho são 3 hexanos, ou seja, são 3 ligações. Deixa eu fazer a estrutura que eu acho que vai ficar mais claro na cabeça. Nós vamos ter aqui três grupos dessa molécula ligado ainda a um com 5 carbonos. Então, vai ser 3 ciclos de 6 e um ciclo de 5, formando ao todo 17 carbonos ali. E essa estrutura, gente, é muito comum, por exemplo, na testosterona, né, nos nossos hormônios sexuais. Testosterona no homem e o estradiol na mulher, né? Também é presente no colesterol. Também tem essa estrutura. Então, todos esses são lipídios. E uma característica da gordura e do óleo é que eles não são muito solúveis em água, né? Bom, vamos tentar praticar essas informações? Vamos tentar trabalhar aqui. Vamos trabalhar, então, agora com a albumina, que é uma proteína. Ela é uma macromolécula formada pela reação entre o quê? O que é que forma uma proteína? Nós vimos, então, que a proteína ela é um tipo de polímero natural, onde é formado, por exemplo, através dos aminoácidos. Então, letra B. Então, fica muito mais fácil quando você entende a formação, ou seja, aquele grupo inicial que dá origem à macromolécula, ok? E ainda na quarta atividade, nós temos agora a ideia da celulose. A celulose, então, é um carboidrato fibroso, né? Formado pela condensação de moléculas de glicose. Então, nós temos aqui a estrutura da celulose formada pela glicose, ok? Então, na aula de hoje, então, nós finalizamos todo o conceito de macromoléculas e vimos rapidamente aí 3 biomoléculas importantes para nós. Bom, gente, então com isso, eu finalizo então aqui a aula de hoje.
Quero deixar aqui o meu abraço, meu muito obrigada. Ficou alguma dúvida? Mande para os nossos canais de atendimento. Vai ser um prazer respondê-los. Até mais!